E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, a gente vai se aventurar por um lado obscuro do nosso planetinha azul. Os países mais perigosos do mundo. Sim, meus amigos, enquanto a gente tá aqui de boas, em outros cantos do mundo, a galera enfrenta cada parada tensa que é difícil até de imaginar. Guerras, violência, pobreza extrema, é de dar até um aperto no coração. Mas calma lá que esse vídeo não é para te deixar com medo de sair de casa não. A ideia é a gente abrir a mente para realidades diferentes da nossa e, quem sabe, até aprender um pouco com tudo isso. Então, já prepara a pipoca, o café, o suco de maracujá para relaxar porque a gente vai embarcar agora numa viagem insana pelos 10 países mais perigosos do mundo. Segura essa marimba! No topo do nosso ranking macabro, com medalha de ouro no quesito perigo, temos a República Democrática do Congo. E não é o Congo do Chaves, tá? Esse país da África Central é um lugar onde a violência é tão absurda que parece até roteiro de filme, mas infelizmente é a pura realidade. Imagine só, grupos armados metidos a Rambo se enfrentando por causa de diamantes, ouro, coltan, que tá dentro do seu celular, viu? E outros recursos naturais que valem ouro. E no meio dessa zorra toda, a população que acaba virando vítima de massacres, estupros e ainda é obrigada a sair de suas casas. É um caos total. E não para por aí não. Doenças como ebola e malária fazem a festa nesse cenário de terror. É como se a vida humana não valesse nada. E o pior é que a República Democrática do Congo tem tudo para ser um país rico e próspero. Mas a corrupção e a ganância transformam esse lugar num verdadeiro inferno na Terra. A taxa de homicídios por lá é de 38 para cada 100 mil habitantes, mas em algumas regiões esse número explode. É mole? Dá até para sentir o drama daqui, né? E se você pensa que a República Democrática do Congo já era o limite, prepare-se para conhecer a Síria, o segundo colocado no nosso ranking da treta. A parada aqui tá tão sinistra que já dura mais de 10 anos. Uma guerra civil que parece não ter fim, meu amigo. Bombas explodindo para todo lado, ataques químicos que matam indiscriminadamente, cidades inteiras que viraram pó. É como se alguém tivesse apertado o botão do F e destruído tudo. E o pior é que o conflito, que começou como uma revolta contra o governo, virou uma batalha campal entre um monte de gente, grupos extremistas, países poderosos querendo meter o bedelho e milícias locais. Uma bagunça generalizada. Milhões de sírios tiveram que abandonar suas casas e viraram refugiados. É gente se arriscando em barcos e caminhões para fugir do terror. E quem fica? Bom, quem fica enfrenta a realidade cruel da guerra. Medo constante, fome, falta de tudo e a tristeza de ver seu país ser destruído. A Síria é a prova viva de que o ser humano, às vezes, é o pior inimigo dele mesmo. Mais de 500 mil pessoas já morreram nessa guerra. É de cortar o coração. E chegamos ao terceiro lugar da nossa lista, com um país que parece ter saído direto de um filme pós-apocalíptico. Pessoal, estamos falando da Somália. Imagine um lugar onde não existe um governo de verdade, onde quem manda são os clãs, as milícias armadas e, para piorar, grupos terroristas como o Al-Shabaab. É como se a Idade Média tivesse encontrado o século XXI da pior forma possível. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para adicionar piratas à equação. Sim, a costa da Somália é famosa, ou melhor, infame, por ser um dos principais pontos de piratas no mundo. Eles atacam navios e exigem resgates milionários, como se estivessem em pleno século XVIII. A população? Bom, essa gente vive em condições miseráveis, com fome, pobreza extrema, sem nenhuma estrutura, como se estivessem abandonados à própria sorte. E para piorar ainda mais a situação, a Somália é constantemente assolada por secas terríveis, que só aumentam o sofrimento dessa gente. Sério, é de partir o coração. É um lugar onde a vida humana parece não ter valor, onde sobreviver é uma questão de pura sorte ou força bruta. Só para vocês terem ideia, a taxa de homicídios na Somália é de 40 para cada 100 mil habitantes. É muita coisa.
Cara, pensar que existem lugares assim no mundo, onde a vida é tão difícil, é de fazer a gente repensar nossos próprios problemas, né? E olha que a gente ainda nem chegou na metade da lista. Fica ligado que no próximo capítulo, a gente vai falar de um lugar que, apesar de já ter visto dias melhores, ainda está longe de ser considerado seguro. Até lá! A gente já falou da Somália, um lugar onde a falta de governo é o principal problema. Mas e quando um país vive em conflito interno há tanto tempo que parece impossível alcançar a paz? É o caso do nosso próximo destino, o Iraque, ocupando a 4ª posição na nossa lista. A guerra contra o Estado Islâmico oficialmente acabou, mas as marcas da violência ainda estão por todos os lados. É como se o Iraque estivesse preso em um ciclo de violência sem fim. Xiitas, sunitas e curdos vivem em constante tensão, enquanto grupos terroristas, como o próprio Estado Islâmico, ainda realizam ataques esporádicos. É um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. E não pensem que a violência se limita a grupos armados. Infelizmente, atentados suicidas, carros-bomba e sequestros fazem parte da rotina em diversas regiões do país. É como se a população vivesse em um estado de alerta constante, sem saber quando a próxima tragédia vai acontecer. Some a isso a infraestrutura destruída pela guerra, a falta de serviços básicos como água e energia elétrica, e temos um cenário desolador. No Iraque, a vida é uma luta diária pela sobrevivência. A taxa de homicídios e mortes violentas é de 22 para cada 100 mil habitantes, um número que, infelizmente, não reflete a totalidade do sofrimento vivido por essa gente. E a gente continua nossa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo no próximo capítulo, com um país que, assim como o Iraque, conhece bem de perto as marcas da guerra. Até lá! E a gente chega ao 5º lugar da nossa lista com um país que, infelizmente, se tornou sinônimo de guerra e instabilidade: o Afeganistão. Sério, galera, esse país parece estar em conflito há décadas, desde a invasão soviética nos anos 80. A retirada das tropas americanas em 2021, que era para ser um sinal de esperança, acabou dando espaço para o Talibã retomar o controle do país, espalhando medo e incerteza por todo lado. E como se não bastasse a violência, a repressão social voltou com tudo, principalmente contra as mulheres. É de cortar o coração ver direitos básicos como a educação e o trabalho sendo arrancados delas. E não pensem que a saída dos Estados Unidos trouxe paz para o Afeganistão. Muito pelo contrário. Os atentados e explosões continuam acontecendo, ceifando a vida de civis inocentes e destruindo o pouco de infraestrutura que ainda resta, como hospitais e escolas. É um ciclo vicioso de violência que parece não ter fim. Viver no Afeganistão é um desafio diário, uma luta constante pela sobrevivência em meio ao caos. A taxa de mortes por terrorismo e conflitos armados é de 30 para cada 100 mil habitantes, um número que, infelizmente, não representa a dimensão da tragédia humana que se desenrola nesse país. E a gente continua nossa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo no próximo capítulo. Se preparem, porque a coisa não fica mais fácil. E saindo da Ásia, a gente volta para a África, aterrissando em um país que, apesar de ser rico em petróleo, enfrenta problemas de segurança assustadores. Pessoal, preparem seus corações, porque a gente vai falar da Nigéria. Sim, a Nigéria, terra do Fela Kuti, mas que também enfrenta a fúria de grupos terroristas como o Boko Haram. A violência se espalha mais rápido que fofoca em grupo de família no WhatsApp. Conflitos entre comunidades locais, sequestros por resgate e disputas de terra. A Nigéria tem uma taxa de homicídios de 34 por 100 mil habitantes. E o Boko Haram já mandou mais de 350 mil pessoas para a terra dos pés juntos. Para piorar, os sequestros aumentaram 65% só em 2022. A violência é tipo a pimenta na comida nigeriana. Tá em todo lugar. E o pior é que essa situação toda impede o país de prosperar de verdade. É como se a Nigéria estivesse sempre com um pé na frente e outro preso num buraco. A gente fica aqui,
na torcida para que a paz finalmente chegue por lá e que o povo nigeriano possa viver sem medo, curtindo o melhor que a vida tem para oferecer. E a gente desembarca agora na América do Sul, mais precisamente na Venezuela. E se você pensa que a gente está falando de praias paradisíacas e paisagens de tirar o fôlego, segura a onda. A Venezuela, meus queridos, está vivendo uma crise que parece não ter fim. E não é só a crise política que a gente está falando. Não, a gente está falando de uma crise que afeta o dia a dia, o estômago e a segurança dos nossos hermanos venezuelanos. Falta comida, falta remédio, falta até papel higiênico, gente. E aí, com a fome batendo na porta e o desespero tomando conta, a criminalidade dispara mais rápido que a velocidade da luz. A taxa de homicídios na Venezuela é de 40 por 100 mil habitantes, meu amigo. A gente fica aqui na torcida para que essa crise acabe logo e que o povo venezuelano possa voltar a ter uma vida digna e segura. E a gente continua nosso triste tour pela segurança mundial, aterrissando agora no Haiti, um país que já enfrentou de tudo um pouco: terremotos, furacões, ditaduras, e como se não bastasse, ainda tem que lidar com a violência desenfreada. Meus amigos, o Haiti é um daqueles lugares que te fazem questionar. Mas até quando? A gente sabe que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Mas a pobreza, infelizmente, não vem sozinha. Ela traz junto um combo de problemas que parecem não ter fim. Gangues armadas que controlam tudo, sequestros que aumentaram mais rápido que o preço da gasolina, e uma violência que não perdoa nem criança, nem idoso, nem ninguém. É de cortar o coração. E o pior, meus queridos, é que essa violência toda impede que o Haiti se recupere dos desastres naturais que já sofreu. É como se o país estivesse preso num ciclo vicioso de destruição e sofrimento. As gangues controlam quase 60% da capital, Porto Príncipe. Imagina você, meu amigo, vivendo num lugar onde você tem que pedir permissão para sair de casa, para trabalhar, para viver, e não para por aí, não. A violência sexual também é um problema gravíssimo no Haiti. Mulheres e meninas vivem com medo constante de serem atacadas. É revoltante, é desumano. A gente fica aqui, na torcida para que o Haiti encontre um caminho de paz e prosperidade, para que o povo haitiano, tão rico em cultura e história, possa finalmente viver com dignidade e segurança. E chegamos ao 9º lugar da nossa lista com o Iêmen, um país que, infelizmente, virou sinônimo de crise humanitária. Desde 2015, o país está atolado numa guerra civil que já causou mais de 370 mil mortes. E olha que esse número inclui não só as vítimas diretas dos combates, mas também as vítimas indiretas da fome e da falta de acesso a serviços básicos, como hospitais e água potável. Cara, é de partir o coração saber que 80% da população iemenita, cerca de 24 milhões de pessoas, precisam de ajuda humanitária para sobreviver. É gente pra caramba. E a situação só piora por conta dos bombardeios constantes e dos confrontos entre os diferentes grupos armados que atuam no país. A violência não dá trégua, transformando o Iêmen num dos lugares mais perigosos do mundo. É como se a população inteira estivesse vivendo num campo minado, sem saber quando a próxima bomba vai cair. E como se não bastasse a guerra, ainda tem a falta de acesso a coisas básicas, como medicamentos e água potável, agravando ainda mais o sofrimento dessa gente. A taxa de homicídios no Iêmen é de 25 por 100 mil habitantes, mas esse número não revela a dimensão da tragédia humana que se desenrola por lá. E para fechar nosso top 10, vamos para a América Central, mais precisamente para Honduras, um país conhecido pelas praias paradisíacas e paisagens exuberantes, mas que esconde uma realidade para lá de tensa. Galera, por trás dessa beleza natural se esconde uma violência brutal, que coloca Honduras no mapa dos países mais perigosos do mundo. E, infelizmente, Honduras tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, 38 a cada 100 mil habitantes. É muita gente, gente. E se você acha que já é assustador,
Em algumas cidades, como São Pedro Sula, a taxa ultrapassa os 50 por 100 mil habitantes. É como se a violência fosse parte da paisagem, tão presente quanto as belezas naturais. E quem alimenta essa violência desenfreada são as gangues, como a Mara Salvatrucha, a famosa MS-13 e a Barrio 18. Esses grupos controlam bairros inteiros, espalhando o terror e a insegurança. Sequestros, extorsões, tráfico de drogas, é um pesadelo na vida real. Então, enquanto turistas se encantam com as belezas de Honduras, a população local precisa lidar com a insegurança diária, com o medo constante de ser vítima da violência. É uma dualidade cruel que coloca em xeque o futuro desse país. E aí, pessoal? Essa foi a nossa jornada pelos 10 países mais perigosos do mundo em 2023. Deu para ter uma ideia da realidade pesada que milhões de pessoas enfrentam diariamente, né? É importante a gente lembrar que, por trás das estatísticas, existem histórias de vida, famílias que lutam para sobreviver em meio ao caos. Se você, assim como eu, ficou impactado com o que viu, compartilha esse vídeo com a galera. Espalhar a conscientização sobre essas realidades já é um passo importante. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e me conta aqui nos comentários qual país te deixou mais chocado. Por hoje é só, galera. Um abraço e até a próxima.